Olá, eu sou o Hugo França, crítico do Clube do Filme, e hoje eu vou falar aqui sobre o filme Him, ou se você preferir a tradução, GOAT. E aí, a tradução já tem esse elemento meio estranho, que é uma expressão em inglês, né, que significa Greatest of All Time, que significaria o maior de todos os tempos. Mas nesse caso aqui faz até muito sentido, né, já que essa expressão é muito usada no Brasil para falar sobre aquele jogador que em sua modalidade é um dos melhores de todos os tempos. E no filme GOAT, né, que se passa nesse ambiente esportivo, vai tratar justamente de um jogador que está em ascensão para ser esse GOAT da modalidade de futebol americano na Liga Americana. A direção é de Just Tipping, é apenas o segundo longa-metragem do diretor. O primeiro foi um filme chamado Kicks, que é um drama que passou lá no festival de Tribeca e venceu o prêmio lá. E antes disso ele fez um curta-metragem chamado Nene, que foi exibido num festival de Berlim. E o filme é produzido pela Monkey Paw Productions, que é a produtora de Jordan Peele. Jordan Peele é o diretor de filmes como Corra, Nós e Não Olhe. Então, já de cara aqui, a partir da produtora, a gente já pode imaginar que esse filme vai flertar com o terror psicológico, e é exatamente isso que acontece. A trama gira em torno do jogador Cameron Cade, interpretado por Tyreek White, um jovem jogador de futebol americano promissor que sofre uma lesão traumática e, para tentar retomar sua carreira, aceita treinar no complexo isolado do seu ídolo, o quarterback lendário Isaiah White, interpretado por Marlon Wayans. À medida que o treinamento avança, a figura carismática de Isaiah revela facetas sombrias. Manipulação, obsessão e violência tomam conta de um ambiente que deveria inspirar confiança. O filme acaba tendo uma construção simbólica muito forte. Ele, por abraçar esse terror psicológico moderno, acaba trazendo um simbolismo muito forte para as suas cenas, a partir dos elementos narrativos que compõem o filme. Então, por exemplo, tem uma cena em que Cam está sozinho treinando no campo, isso já logo no início do filme. Todo o entorno, né, constrói uma atmosfera de isolamento. Você vê o cenário do campo que ele está treinando totalmente iluminado, mas todo o entorno escuro, né? Você tem ruídos de sirenes, ruídos de máquinas que em dado momento recebe o zoom out da câmera, então até sugere de forma muito sutil um construtivismo muito forte aqui dessa ambientação, até que surge um cara vestido de cabra e ataca Cam por trás, né? Então essa cena, que na verdade ela é mais representacional do que real, dá à tona para tudo que vai ser o filme. Como se Cameron ele sofresse uma lesão muito grave, mas a lesão muito grave não é mostrada de forma literal, e sim de forma representacional. E é essa forma de conduzir toda a trama, a partir do simbólico, do representacional, que o diretor constrói a temática do filme. E aqui talvez comece os problemas do longa-metragem. Por quê? É muito difícil você definir uma única temática para esse filme. O diretor acaba fazendo a sua construção a partir de variados elementos. Então as interpretações a partir do filme elas são muito plurais. Isso tira um pouco da condensação do filme, isso tudo enfraquece um pouco o discurso do filme. Mas eu diria que a temática do filme acaba se centrando de fato no jogador Cameron, né? Ele é um jogador muito jovem, que já desde muito cedo é preparado para substituir o seu ídolo. E toda essa jornada de construção desse jogador começa lá desde a infância, né? E já no começo do filme, quando ele ainda é criança, o pai fala, é uma frase muito simbólica que vai ecoar por todo o filme, de que sem sacrifício, sem glória. O filme vai centrar nisso do sacrifício desses jogadores, de tudo que eles abrem mão para alcançar esse sonho de ser o maior de todos os tempos. O filme explora toda essa pressão sobre ele, mostrando o peso dessa responsabilidade desde muito cedo. Então o terror psicológico acaba amplificando aqui o sacrifício do atleta, a vulnerabilidade e o custo emocional da promessa de sucesso. Então é um filme que acaba trabalhando nesses contrastes entre a representacional e o real, né? Em vários momentos sai do lado do realismo, do que seria a projeção, do que seria mais realista dentro do filme, e vai para o lado representacional, para o lado do simbólico, e isso nunca é avisado ao espectador. O espectador precisa abstrair isso em vários momentos do filme. Então, por exemplo, antes de ir para o complexo, o jogador Cam ele é cercado por várias pessoas, cercado pela família, empresários, jornalistas, cercado por todo esse glamour que surge numa jovem promessa de um esporte tão popular como é o futebol americano. E ao mesmo tempo, quando ele está no complexo treinando, em vários momentos, você vê situações que são totalmente absurdas, envolvendo inclusive diversas cenas de violência, como se aquela violência fosse
necessária e fosse prazerosa para os jogadores desse esporte, os jogadores de alto nível. Então o diretor ele sustenta essa atmosfera a partir desse discurso mais abstrato, o que acaba se distanciando bastante de uma narrativa mais clássica hollywoodiana. Aí talvez seja o grande mérito do filme, né? De um diretor que se arrisca um pouco mais, ao invés de tentar contar uma história do modelo mais clássico hollywoodiano. No entanto, embora o diretor ele seja corajoso nesse sentido, infelizmente essa alternância entre o simbolismo, ou essa construção do simbolismo do filme, se dê de maneira bastante desorganizada. Eu sinto aqui um excesso de formalismo muito grande e uma falta de equilíbrio, né, que acaba afetando muito a experiência, já que boa parte dessas cenas simbólicas acabam não dialogando muito com o que é mais concreto no filme. A parte mais real do filme, a parte mais voltada para a verossimilhança, ela não é muito abraçada por esse simbolismo. E a tentativa de incluir diversos temas também é um problema gravíssimo aqui. O diretor, ao tentar colocar muitos elementos simbólicos aqui, inclusive com uma vasta gama de interpretação, acaba desorganizando ainda mais tudo isso. Ele muitas vezes perde a mão entre transitar nesse simbolismo e no realismo do filme. Isso acaba gerando diversas rupturas, fazendo com que o simbolismo se torne meio vazio e sem muito impacto real dentro do filme. É como se o diretor quisesse passar uma mensagem a partir da sua abstração, a partir do simbolismo, mas faz isso sem utilizar da potência narrativa que um filme tem. Para você ter ideia da pluralidade de temas que o diretor tenta inserir, ele coloca também diversos elementos religiosos que dão essa ideia do sacrifício, né? Então ele faz um paralelo entre o sacrifício religioso, o sacrifício de animais, inclusive utilizando pessoas vestidas com vestimentas que lembram a cabra, né, que seria goat em inglês, e tenta criar esse paralelo entre o sacrifício, que seria o sacrifício esportivo, e o sacrifício religioso. É conceitualmente muito interessante, mas isso não tem muito impacto dentro da narrativa fílmica. Você sente que o simbolismo está ali jogado para que o espectador monte o quebra-cabeça do que o diretor quer falar e se divirta com as cenas de violência que estão ali. Mas todo o desenvolvimento do personagem, da história, da trama, é tudo jogado fora em vários momentos. O resultado é um discurso conceitual que não se materializa. Então, Him é um filme que tem bons momentos visuais e até conceituais, mas o excesso desses conceitos sem a execução acaba cansando o espectador. É um filme que se arrisca mais do que a média de Hollywood, que é positivo, mas é um risco que não se concretiza totalmente. E esse simbolismo acaba sobrecarregando demais a narrativa. Não é um grande filme, mas ainda assim pode se considerar um exemplo de criatividade de uma Hollywood em meio a tantos reboots, continuações e reciclagens. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado. Não deixa de deixar o seu like, de se inscrever no canal, seguir a nossa página lá no Clube do Filme, @Clube do Filme, e também seguir a nossa página na web, clubedofilme.com.br. Deixa aí seus comentários se você gostou e a gente se vê na próxima.